Queridos alunos, dando início à 15ª sessão de Direito Processual Civil 2, inicialmente eu gostaria de agradecer pelo envio dos trabalhos. Eu ainda não consegui responder a todos, mas seguramente já consegui ler todos os trabalhos e fiquei muito surpreso positivamente com a qualidade do material que me foi encaminhado. E mais feliz ainda com a qualidade do material foi ter percebido que as minhas aulas acabaram, de certa forma, influenciando em alguns enfrentamentos de temas espinhosos que foram abordados por vocês. Então, enquanto professor, eu estou muito satisfeito e muito feliz com o resultado da avaliação. Acredito que nenhum dos nossos alunos terá qualquer tipo de problema com o grau que será atribuído a vocês pelos trabalhos escritos que foram enviados, mas eu não poderia deixar de fazer aqui não queria individualizar, mas os trabalhos no todo, coletivamente, eles foram muito bem concebidos, muito criativos, muito bem redigidos. Eu acredito que cada um de vocês está numa caminhada muito positiva para desenvolver ensaios jurídicos e estarem habilitados até para a apresentação dos TCCs e de trabalhos a serem até publicados em revistas acadêmicas. Parabéns de coração, meus amigos, de coração. Bom, começando a 15ª aula de Direito Processual Civil, a gente vai falar sobre sentença na aula de hoje. Mas antes de a gente começar falando de sentença, eu queria abrir essa nossa sessão fazendo uma homenagem ao professor Paulo Bonavides. Essa aula é uma singela homenagem ao professor Paulo Bonavides, falecido na última semana. O professor Paulo Bonavides se graduou em Direito na Faculdade Nacional de Direito. Ele foi aluno da Nacional entre os anos de 1943 e 1948. O professor Paulo Bonavides, sem sombra de dúvidas, junto com o professor José Afonso da Silva, são os principais expoentes da Escola de Direito Constitucional do Brasil. O professor Paulo Bonavides estudou em Heidelberg, na Alemanha, e construiu a sua carreira como docente na Universidade Federal do Ceará. Ele nasceu em Patos, na Paraíba, veio estudar no Rio de Janeiro, capital da República à época, e fez parte daquele glorioso grupo da Faculdade Nacional de Direito entre os anos 30 e 40, que gerou uma série de intelectuais que orgulham a nossa Faculdade Nacional de Direito. O professor Paulo Bonavides, ele também recebeu a maior honraria que um advogado no Brasil pode receber, que é a medalha Rui Barbosa. Então, professor Paulo Bonavides, onde o senhor estiver, muito obrigado pelas lições, pelo amor à docência e pelo carinho com que o senhor sempre tratou a nossa Faculdade Nacional de Direito. Ele, bem já no final da vida, ele teve na Faculdade Nacional de Direito, em um congresso, e ele falou com muito amor, com muito carinho pelo nosso prédio aí da Rua Moncurvo Filho, número 8. Bom, já dei parabéns para os alunos, já fiz uma singela, mas de coração, homenagem ao professor Paulo Bonavides. Vamos falar de sentença, né? Bom, queria começar falando de sentença, conceituando sentença. Sentença talvez é o clímax do procedimento comum do processo de conhecimento, é o ponto decisório máximo praticado pelo Poder Judiciário na entrega da tutela jurisdicional. E eu gostaria de conceituar sentença como um pronunciamento judicial. Sentença é, antes de qualquer coisa, um pronunciamento judicial,
por meio do qual o juiz, então, sentença é um ato, é um ato de prerrogativa do magistrado, então, é um pronunciamento judicial por meio do qual o juiz, não há delegação nesse tipo de ato, o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 do Código de Processo Civil, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Nós vimos que o procedimento comum ele é eivado de sincretismo e ele tem uma fase destinada à tutela cognitiva e ele possui uma outra fase, que a gente chama de cumprimento de sentença, que é destinada a dar efetividade à tutela cognitiva que foi definida pelo Estado através de atos de execução. Então, nós já vimos aqui os conceitos de processo sincrético e dentro do procedimento comum, procedimento pelo qual se desenvolve a tutela cognitiva, a sentença é o ato que põe fim ao procedimento comum, é o ato que põe fim à tutela cognitiva do Estado juiz. O Código, ele procurou definir sentença por dois critérios, né? Ele leva em razão um critério de conteúdo. Então, sentença é toda decisão judicial que faz menção ao conteúdo trazido pelos artigos 485 do Código de Processo Civil e 487 do Código de Processo Civil. Mas, além de se filiar ao critério de conteúdo, nós temos um critério topológico. Nós temos um critério que não basta fazer uso do conteúdo dos artigos 485 e 487. É necessário, para que seja sentença, que a decisão judicial encerre a relação processual, encerre o procedimento comum. Para que nós tenhamos uma sentença proferida pelo Estado juiz, proferida pelo magistrado, ela necessariamente precisa abordar os aspectos trazidos pelos artigos 485 e 487 e ela necessariamente precisa encerrar a relação processual inaugurada com a prestação da tutela cognitiva.